buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. É momento para nós buscarmos a Deus, é momento para abrirmos o nosso coração, deixarmos Deus conduzir a nossa vida. Vou convidar você, nesse momento, a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Fica claro, fica muito evidente para nós aqui nessa leitura logo no início, tanto no capítulo de ontem, no capítulo 14, como no capítulo 15 que estamos lendo agora pela manhã. O assunto principal, a temática dos dois capítulos é relacionamentos. O apóstolo Paulo estava preocupado com os relacionamentos da comunidade pela qual ele estava endereçando as suas cartas. A igreja de Roma. Uma preocupação com respeito aos relacionamentos para com a pessoa de Deus. E havia uma preocupação em decorrência também dos relacionamentos entre os amigos e as pessoas que viviam dentro da comunidade. O apóstolo Paulo sabia perfeitamente: uma igreja que não possuía relacionamentos fortes era uma igreja que estaria taxada ao fracasso. E aqui, na sua carta, no capítulo 15, fica evidente, fica claro, que ele estava preocupado com esses relacionamentos e estava pedindo a Deus e aconselhando a sua igreja para que eles pudessem desenvolver relacionamentos saudáveis. E ele traz a memória da sua igreja no capítulo 15, o verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito. E ele coloca aqui, que Jesus Cristo veio a essa terra não para agradar a si mesmo, mas para fazer a vontade do seu Pai. E, consequentemente, renunciou o seu eu para viver em função daquelas pessoas que estavam aqui nessa terra. E a razão pela qual ele teve morte e morte de cruz. E o apóstolo Paulo traz a memória do exemplo de Cristo falando para a sua igreja: olha, vocês também precisam ter o mesmo sentimento que esteve em Cristo. Ele renunciou o eu, nós também, vocês precisam também renunciar o eu e precisam deixar Cristo conduzir as suas vidas. Se Jesus Cristo veio aqui a essa terra cumprir a vontade do Pai e a razão pela qual ele morreu na cruz do Calvário, nós também que vivemos aqui nesse mundo, nós precisamos viver a vontade de Jesus Cristo para que a vontade dele se cumpra na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E ele continua trazendo a memória, capítulo 15, o verso 6, ele fala: somos convocados para fazer parte de um só povo, que concordemente, a uma voz, glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele aqui mais uma vez: quanto mais distante alguém estiver da pessoa de Jesus Cristo, mais dificuldade essa pessoa terá de amar alguém. Mas quanto mais próxima ela tiver de Cristo, mais facilidade ela terá para amar essa outra pessoa. O verso 16, o Espírito Santo foi concedido para a pregação do Evangelho. Está aqui no verso 16. O apóstolo Paulo fala que Deus derramou sobre ele, sobre a igreja, sobre os apóstolos, o poder do Espírito Santo para que eles tivessem poder na vida para proclamar as boas novas de salvação. O apóstolo Paulo sabia que um sermão pregado sem o Espírito Santo eram apenas palavras, mas um sermão pregado, a palavra de Deus aberta, sendo guiada pelo poder do Espírito Santo, era o poder de Deus para a salvação de todo pecador. Por isso que ele estava aqui agora convocando a sua comunidade, a sua igreja, a viver uma vida no Espírito. O verso 18, ele fala também que o Espírito Santo foi concedido para que uma igreja pudesse viver uma vida santificada. Amigo, irmão, sem o Espírito Santo na vida de uma igreja é impossível alcançar a santidade que Deus almeja para os dias em que nós estamos vivendo. Estaremos caminhando em vão. Estaremos indo à igreja sem nenhum objetivo. É necessário nos submeter ao poder do Espírito Santo e deixar que ele conduza a nossa vida, nos entregando completamente nas suas mãos, deixando que ele se entronize no nosso coração e, consequentemente, nós alcançaremos os ideais, galgaremos os patamares que Deus sonha e deseja para a sua igreja. Viver na plenitude do Espírito é o sonho de Deus para todo filho que é chamado a ser chamado como cristão. É o sonho de Deus. Deus almeja que todos nós possamos viver na plenitude do Espírito.
E é por isso que a cada manhã tenho convocado você ao nosso maior desafio, ao nosso primeiro compromisso. É nos voltarmos para Deus, é abrirmos o nosso coração, é orarmos a Ele, é cantarmos o nosso hino favorito, é abrirmos a sua palavra em um capítulo da Bíblia e deixar que Paulo revela na sua carta aqui aos Romanos, no capítulo 15, o princípio que rege o comportamento das pessoas que se renderam completamente a Cristo, que nasceram para uma nova vida, que aceitaram a Jesus e permitiram que o Espírito Santo conduzisse as suas vidas. Mesmo que o cristão seja forte, ele não pode ser intolerante para com os fracos na fé. Quanto mais forte é um cristão, esse será sensível em entender as necessidades daqueles que são mais fracos. Veja que os mais fracos, eles consequentemente irão agir na mesma qualidade, do mesmo nível. Serão intolerantes, serão impacientes. Mas quando um cristão é maduro, experiente, voltado para o Senhor e conduzido pelo Espírito Santo, ele vai ter essa característica que o apóstolo Paulo menciona aqui na sua carta, no capítulo 15, ele será tolerante, ele será amável, ele terá uma capacidade muito maior de aceitar aqueles que são fracos na fé, ele terá condições de ter os mesmos olhos de Jesus Cristo, porque ele está aqui imitando, como é a proposta do capítulo 15, imitar a pessoa de Jesus Cristo. O livro de Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja que o apóstolo Paulo, ele conclui a sua carta falando da necessidade de viver uma vida cheia de esperança. Aqueles que estão ligados a Cristo não viverão apenas olhando para essa terra, mas estarão com seus olhos voltados para a eternidade. Eles crerão, acreditarão que, embora nós possamos estar aqui nessa terra, mas o nosso Salvador Jesus Cristo fez uma promessa grandiosa para a sua igreja de um dia voltar aqui a essa terra, receber os seus filhos e viver com eles por toda a eternidade. Portanto, Paulo fala, se há esperança que é a razão da caminhada de vocês, vocês terão razão para negar a esse mundo, negar o eu, negar a sua própria vontade, deixar a carne de lado e agora deixar que o Espírito Santo guie a vida de vocês, porque viver dessa forma é viver com um coração cheio de esperança. Embora vivam passando por alguns momentos difíceis, tribulações, tentações, dificuldades, mas o objetivo central da vida do cristão é na esperança de que um dia Jesus Cristo irá voltar a essa terra, irá retribuir a cada um conforme as suas obras, como diz o capítulo 14, o verso 12 do livro de Romanos, como nós estudamos ontem. Eu quero nessa manhã, amigo, pedir a Deus que Ele tome a tua vida nas tuas mãos, tome a minha vida também. E que dentro dos nossos relacionamentos nós possamos inserir a pessoa de Jesus Cristo. Permitir que o Espírito Santo molde o nosso coração a cada dia. Que Ele transforme o nosso eu. Que nós consigamos, nesses últimos capítulos da história do planeta Terra, amarmos como Jesus amou a todas as pessoas. Que nós possamos aceitar as pessoas como Jesus também aceitou. E que a nossa proposta seja orarmos e clamarmos a Deus para que Deus molde, para que Deus transforme aqueles que precisam de fato de mudança, que seja uma obra que o Espírito Santo efetue na vida das pessoas. Eu peço a Deus nessa manhã que Ele abençoe a nossa vida, os nossos relacionamentos e nos conceda a vitória em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra nessa manhã. Nos ajude, Senhor, nessa questão que muitas vezes é tão difícil para a nossa vida. Vivermos uma vida de amor com todas as pessoas. Fica conosco. Nos toma nas tuas mãos, nós oramos e pedimos e fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.